Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, tá? A gente segue aí com as novidades do nosso Coringão, né? Seguindo aí os treinamentos na data FIFA, certo? Sob o comando aí do Mano Menezes, temos algumas novidades de mercado da bola e também novidades da parte financeira do nosso Coringão. Certo, rapaziada? Peço também que me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, ontem tivemos mais um treino da equipe do Corinthians, né? O terceiro treino aí nessa data FIFA, sob o comando aí do senhor Mano Menezes, tá? O primeiro exercício foi de troca de passes e movimentação, certo? O Mano Menezes comandou aí primeiro esse treinamento de passes rápidos e depois roubadas de bola no campo de ataque ainda, tá? Então aquilo que o Mano Menezes falava sobre recuperar a bola ainda no campo de ataque, sobre pressionar o adversário, ele está treinando nessa data FIFA, tá? No treino de troca de passes e movimentação, o Mano Menezes cobrou os jogadores pelo passe no pé do companheiro, tá? Ele falou, ó, não é para dar o passe no espaço, é no pé do companheiro. Quem gosta de corrida é o preparador físico, tá? Ontem o treino foi até aberto para a imprensa, tá? Então tivemos aí esses trechos divulgados pelos setoristas do Corinthians, tá? Depois a comissão técnica dividiu o elenco em 3 grupos. Eles se revezaram aí para ensaiar cenários de ataque contra a defesa, tá? E depois a marcação, depois que perdesse a bola. Então faz ali a jogada do ataque, perdeu a bola ou finalizou, o outro time sai com a bola, o time do Corinthians já tem que tentar recuperar ainda no ataque, tá? Um ponto importante, a comissão técnica parava o treino toda hora para corrigir o posicionamento dos atletas, tá? Para insistir na jogada pelos laterais. Toda hora o Corinthians vinha funilando a jogada. Ó, calma, olha o seu companheiro lá, sozinho. Vira o jogo, desafoga, tá? Então isso foi um pedido da própria comissão durante todo o treinamento e que ajudou aí a equipe do Corinthians. Um esboço da equipe titular que vem treinando essa semana é Cássio, Rafael Ramos, Gil Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Maicon Fausto Vera e Matheus Araújo, Mosquito, Yuri Alberto e Romero, tá? Temos alguns jogadores que não vêm treinando, certo? O próprio Gabriel Moscardo vem recuperando de uma lesão, tá? Não tá treinando aí com os demais companheiros. Renato Augusto a gente vai falar daqui a pouco, tá? O Fagner não treinou nessa equipe e o Matheus Donelli e o Guilherme Biro estão nos Jogos Pan-Americanos. Temos ainda o Bruno Mendes e o Matias Rojas, que estão nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então assim, com todos esses desfalques, esse foi o esboço do time titular do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês. Com alguns nomes aí que surpreendem, né? Principalmente aí o senhor Rafael Ramos, que tinha sumido. O Matheus Araújo nunca mais tinha entrado em campo. São jogadores que hoje voltam a aparecer aí no cenário do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, sobre o senhor Renato Augusto, tá? Fez o terceiro treino aí da semana, separado do elenco do Corinthians, tá? Ontem ele até apareceu no campo, mas no último campo lá, só com o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta do Corinthians, tá? Ele passou a maior parte do treino no CT, depois foi pro campo, né? Um campo anexo ali para os exercícios. Ele e o Bruno Maziotti depois encerrou as atividades de ontem, tá? Ponto importante. A assessoria do Corinthians disse que o Renato Augusto está seguindo um cronograma específico de treinos para fortalecimento e não treinos de recuperação de lesão. Tá? Então, segundo a assessoria do Corinthians, Renato não está se recuperando de lesão, ele está só fazendo um fortalecimento específico. Mais uma vez, segundo a assessoria do Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Renato tá lesionado, não tá? Tá só fortalecendo, tá se recuperando. O que tá acontecendo, cara? É difícil, viu? É difícil, rapaziada. Bom, agora falando sobre um jogador que, ao meu ver,
vai ser ainda muito importante para o Corinthians, o senhor Fausto Vera, tá? Que vem num momento aí muito abaixo, mas muito abaixo mesmo da equipe do Corinthians, tá? Primeiro, perdeu a titularidade nesse ano. Quando teve oportunidades, não foi bem. Não foi bem. E aí, principalmente nos últimos jogos, parece que entrou sem vontade em campo, sem aquela gana, sem a raça. E isso irrita muito o torcedor, tá? Muito mesmo. Um ponto que eu queria trazer aqui. Muitos jogadores tiveram oportunidades para terem uma sequência como titular que o próprio Fausto Vera não teve, tá? Não teve. E aí eu acho que também foi prejudicial para ele. Também, tá? Porque ele começou a temporada como titular, porque ele terminou a última temporada como titular, machucou no primeiro jogo, quando ele volta, pronto, Fausto Vera é banco do Rony. Tá? Vocês lembram do Paulistão? Fausto Vera começou como banco do Rony. Corinthians foi eliminado pro Ituano e o titular foi o Rony, com Fausto Vera 100% no banco. Tava bem fisicamente, já tinha se recuperado, banco. E aí tem toda a sequência da temporada, a chegada do Paulinho, a entrada, né, do Paulinho como primeiro volante, depois o Moscardo, tá? Então, os jogadores tiveram a oportunidade ali e o Fausto Vera não teve essa sequência. Muito também por conta desse desempenho baixo que eu citei, mas é uma situação meio estranha, tá? Pelo futebol que ele demonstrou ano passado, é um jogador totalmente diferente esse ano. E o que aconteceu? O que mudou? É a dúvida que a gente tem, tá? Mas o senhor Mano Menezes, tá? Analisando aí a situação do Fausto Vera, vai completar 45 dias sem entrar em campo com a camisa do Corinthians. O último jogo foi contra o Palmeiras, né? Que ele entrou aí no segundo tempo. E o Fausto Vera vem recebendo uma atenção especial do Mano Menezes, tá, nos treinos, principalmente na questão de correções e tudo mais. Tá, o Mano Menezes vem orientando muito o Fausto Vera sobre a movimentação na saída de bola, tá, sobre a movimentação até na marcação. Tivemos aí algumas fotos do Mano Menezes ao lado do Fausto Vera conversando, orientando e tudo mais. E aí, tudo indica, tá, ou temos a possibilidade de que o Fausto Vera volte a lutar por uma vaga no time do Corinthians. Ele pode não ser o titular, mas ele tem que ser o primeiro reserva. Não dá para entrar Cantígio, Rony e ele ficar. Na minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Mano Menezes vai conseguir recuperar o futebol do Fausto Vera? Bom, rapaziada, agora falando sobre a questão financeira do Corinthians, tá? O pessoal do meu timão teve acesso aí ao relatório da Falcone, tá? Que é a empresa que cuida da parte financeira do nosso clube e tudo mais, tá? E é um número consolidado que o Corinthians já tem de balanço, de projeção aí de arrecadação para 2023. Batemos um recorde, tá? Não só do Corinthians, mas também do futebol paulista. Um recorde de arrecadação em um ano, tá? O recorde até então era do Palmeiras, de 910 milhões arrecadados em 2021. E o Corinthians já tem um número consolidado de 955 milhões arrecadados para 2023. É quase 1 bilhão de receita. Isso, obviamente, o valor bruto, o valor que entrou no caixa. Tem pagamento de salário, tem custo disso, contratação, isso e aquilo, beleza. Aí a gente vai ver quanto que sobra disso, quanto que pagou da dívida. Aí a gente vai ter um balanço final. Mas, se você está arrecadando quase 1 bilhão, e se você souber administrar esse dinheiro, pô, você vai ter um timaço na mão. Tá? Que foi o que aconteceu com o Flamengo anos atrás. Tava mal, tava com dívida, falou, ó, vamos fazer o seguinte... Vamos organizar a casa, vamos aumentar a arrecadação, vamos administrar melhor. Que aí na hora que a gente estiver bem, vai poder usar todo esse dinheiro em contratações. Hoje o Flamengo vai, contrata o Gerson, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Eric Pulgar, o Thiago Maia, o Ayrton Lucas. Isso tudo, os goleiros, né, que chegaram, o Augustinho Rossi. Tudo contratação que olha e fala, ó, a gente precisa de tal posição, vai lá, quem que é o cara que vai chegar? Vem.
vai e contrata. O Luiz Araújo, olha o preço que ele veio. O Cebolinha, todo mundo queria. O Flamengo vai lá e paga. Não discute, vai, paga e compra. Tá? O Alan, volante do Atlético Mineiro, vão e compram. Tá? Que não é a situação que acontece hoje no Corinthians. Para fazer uma contratação, meu Deus do céu, é uma loucura, é uma bagunça. Tá? E temos também a questão dos empresários envolvidos aí com a diretoria do Corinthians. Só pode trazer o jogador que é de tal empresário, não pode negociar com outros atletas e tal. É difícil, tá? É difícil. Mas um ponto que eu gostaria de trazer aqui é uma linha do tempo sobre as arrecadações do Corinthians. Em 2019 arrecadamos 427 milhões, 2020 474, 2021 502 milhões, 2022 778, então quase 800 milhões, tá? E esse ano 955, quase 1 bilhão de reais de arrecadação do Corinthians. Mais uma vez eu falo, se isso fosse bem administrado, o Corinthians era uma potência. Era uma potência. Qual que é o ponto que me chamou a atenção? Que a diretoria analisou que já poderia ter batido a marca de 1 bilhão se o time tivesse ido para uma das finais de mata-mata, da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Tá? Que o Corinthians só não atingiu a marca de 1 bilhão de arrecadação porque não foi nem para a final da Copa do Brasil, nem da Sul-Americana. Pô, mas aí vamos lá. Por que não chegou? Porque passou das quartas de final, vendeu meio time. Desmanchou o time. Por quê? Porque precisava vender os jogadores, mesmo que a preço baixo, para ter um valor alto e falar, ó, a nossa arrecadação é X. O Corinthians vai bater quase 1 bilhão de arrecadação. Aí você desmancha o time, não traz um bom treinador, não faz contratação para reforçar o elenco. Óbvio que a arrecadação vai ser lá em cima. E aí vem com conversa de que, se tivesse ido para uma final, a arrecadação tinha batido 1 bilhão. É esse o intuito do Duílio. Ele quer entregar a gestão para parecer que foi uma revolução na parte financeira. Quando, na verdade, ele viu que a gestão dele não vinha sendo boa, errou. O que ele falou? Vou fazer o seguinte, tô segurando para contratar, tá? Não vou contratar, fechou a mão aqui, fechou os cofres, vou fazer o seguinte, chegou na reta final, vou vender alguns jogadores para arrecadar um dinheiro, fechar no azul, e falar, a minha gestão, a minha parte eu fiz, tá aqui, ó. Prometi que ia melhorar as contas do clube, tá aqui. Mas isso é uma maquiagem. Por quê? Porque você vendeu metade do seu time, não reforçou a equipe, tá com o elenco totalmente desbalanceado, você não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, não tem um reserva pro Renato Augusto. Certo? O reserva do Yuri é um jogador da base. Os pontas são jogadores da base. Certo? Então é um problema crônico no Corinthians. Você tem 4 zagueiros, mas você usa um improvisado de lateral direito. Certo? O outro é o Gil, que o contrato acaba no fim do ano. O outro é o Lucas Veríssimo, que o contrato encerra no meio do ano que vem. E o zagueiro que está improvisado na lateral direita, que é o Bruno Mendes, acaba o contrato no fim do ano agora também. O único garantido até dezembro de 2024 é o Caetano. Só que o Duílio vai entregar o seguinte pra gente no fim do ano. Tá aqui o balanço financeiro da minha gestão. Paguei tal dívida e tal dívida. Eu fui um ótimo presidente. Vai ser o discurso dele. Quando, na verdade, ele participou de toda a criação dessa dívida, participou da gestão que dobrou a dívida do Corinthians de 400 milhões para 900 milhões. O Duílio não é um coitado, uma vítima. Ele fez parte disso tudo. Mas, para mascarar a gestão dele, ele vai fazer isso. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando de mercado da bola, tá? Tivemos aí uma informação de que o senhor Victor Cantillo, volante da equipe do Corinthians, né, colombiano, que veio aí da equipe do Júnior Barranquilla depois de uma ótima Sul-Americana de 2019, chegou pro Corinthians aí em 2020 e tudo mais, teve poucos momentos bons no Corinthians, tá?
poucas sequências de destaque para o senhor Cantillo. E aí a situação é a seguinte: ele vem recebendo sondagens do futebol mexicano e também do futebol colombiano. Eu, numa montagem de elenco pro ano que vem, negociaria o Cantillo, tá? Só que eu negociaria o Rony também. Só que o contrato do Maicon acaba no fim do ano. Então assim, você teria o Moscardo e o Fausto Vera pro ano que vem. Vocês estão entendendo onde que o Corinthians chegou com o elenco? Que a situação tá muito complicada, tá bizarra, tá? Então assim, existe a possibilidade de saída do Cantillo, é alta, tá? Ele não vem tendo tantas oportunidades na equipe do Corinthians, obviamente, por conta do desempenho baixo dele, tá? Por conta do desempenho baixo e tudo mais. Gostaria de retornar ou pro futebol colombiano ou ir pro futebol mexicano. Tem essas sondagens e tudo mais, mas precisa da proposta. Se for uma proposta bacana, que agrade os dois lados, né, o do Corinthians e também o do atleta, é possível que o Cantillo já saia no fim do ano. E eu quero saber a opinião de vocês. Venderiam ou não venderiam o senhor Víctor Cantillo pro futebol colombiano ou pro futebol mexicano? Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, informação aqui do pessoal do Sport News Mundo, tá? Que o Corinthians já recebeu as sondagens aí pelo senhor Carlos Miguel, inclusive de clubes europeus, certo? Mas também de clubes brasileiros. Trouxe aqui a notícia da semana passada que o Neto falou que o Flamengo estaria de olho no Carlos Miguel, tá? Que gostaria de contratá-lo para 2024 e tudo mais. Clubes da Inglaterra, Portugal, Espanha, Grécia já fizeram um primeiro contato com o Carlos Miguel, a fim de fazer uma proposta e tudo mais. Ele falou que não queria conversar, porque isso foi no meio do ano, né? Ele estava ali recebendo algumas oportunidades na Sul-Americana, que até hoje eu não entendo por que tiraram o Carlos Miguel do time titular do Corinthians na Sul-Americana. Tá? Poderiam mantê-lo no time da Sul-Americana, mas enfim, tá? E aí, o que ficou definido foi o seguinte: o preço do Carlos Miguel para 2024. Tá? O Corinthians estabeleceu o preço de 8 milhões de euros, aproximadamente aí 42 milhões de reais, para quem quiser contratar o Carlos Miguel para 2024. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025, tá? Então o Corinthians, quanto a isso, está tranquilo ainda. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do atleta. E aí o que eu trago para vocês é o seguinte: a gente já tem o Cássio, só que o Cássio daqui para frente a tendência é decair, que vai batendo mais a idade, é um jogador que é o capitão do Corinthians hoje, só que ele não tem liderança. A gente percebe isso nos jogos, tá? É um cara que não tem o perfil de líder. E isso é nato da pessoa. Ou o cara tem o perfil de líder, ou ele não tem. O Cássio não tem. É uma referência dentro do Corinthians, sem dúvida alguma, tá? A história do Cássio a gente não questiona e tudo mais. A gente já debateu bastante sobre isso. Só que a gente precisa de um substituto. Precisa de um cara ali já pronto. Quem é esse cara hoje? Carlos Miguel. Temos o Ivan, que vai retornar de empréstimo, que não tá sendo titular nem no Vasco. Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto já de reflexão. E temos o Matheus Donelli. Eu venderia, tá? Se precisasse vender um goleiro. Tem que vender um goleiro porque a gente vai ter só 3 vagas e precisa de dinheiro. Faz o seguinte: vende o Ivan ou o Matheus Donelli. Fica com o Carlos Miguel. Esse é o que eu enxergo pro Corinthians para 2024. É a visão que eu tenho do correto pro Corinthians e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Entre Carlos Miguel, Ivan e Matheus Donelli, quem vocês venderiam no ano que vem para ficar aí com os 3 goleiros do Corinthians e seguir a próxima temporada? Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!